Pronto, estamos ao vivo agora, com duas presenças super ilustres. A gente vai conversar hoje. Boa tarde para todo mundo. Mais uma roda de conversa da Jump, uma roda de conversa muito especial, porque hoje o foco será sobre, não só sobre estratégia, mas sobre pessoas e cultura também. Então, né, seguiremos com a nossa roda com a Ana, com o Tomé, e eu gostaria que vocês se apresentassem brevemente, para o pessoal conhecer um pouco da trajetória de vocês. Bom, gente, prazer de fazer essa conversa aqui, é um assunto que eu adoro, né, essa junção de negócios e pessoas, assim, eu acho que é o golden circle da minha vida, né, eu adoro mesmo, e eu tenho uma vida corporativa, uma experiência de uns 30 anos de vida corporativa, e agora já uns 6, 7 no mundo das startups e das pequenas e médias empresas, então vai ser ótimo fazer essa conversa. Legal, boa tarde já, né, meio-dia, boa tarde, Ana, boa tarde, Marcelo, obrigado aí pelo convite, de estar batendo esse papo com vocês sobre um tema aí super bacana de RH, contando um pouquinho aí da minha história. Tenho também aí 30 anos de carreira executiva. Primeira parte da minha carreira, trabalhei mais em áreas operacionais, operação industrial principalmente, né? E a minha segunda metade da carreira, meus últimos 14, 15 anos aí atuando em posições de liderança, posições executivas de RH. A formação é uma formação de engenharia, né, mas venho atuando aí no RH já nos últimos 14, 15 anos, né? Eu acho que um pouco dessa experiência que eu trouxe também, né, de operações e de negócio, me ajudou bastante, tem me ajudado bastante a atuar nesse papel de RH, né? Nos últimos 6 meses, né, tomei a decisão aí de abandonar a carreira executiva e atualmente venho atuando, né, como consultor, fazendo alguns projetos aí na área de RH. Bacana. E eu acredito que 90%, sejam bem-vindos, né? E eu acredito que 90% das empresas estejam nesse mês, nesse exato momento, fazendo o famoso planejamento estratégico. E até o motivo dessa roda que inspirou foi uma empresa que a gente estava desenvolvendo um projeto em que justamente o grande dilema, a grande dor é, estamos na época de planejamento, como é que a gente faz um planejamento mais estratégico, mas trazendo o RH, né, para dentro, para o centro dessa conversa. E aí esse foi, né, o grande motivo de inspiração. Então a gente vai unir dois temas agora, RH com estratégia. Então vou jogar a primeira pergunta para vocês, para entender um pouco a perspectiva, para vocês trazerem as suas experiências. O que é RH estratégico? Vamos pontuar esse início, né? O que é o RH estratégico para vocês? Vamos começar aqui, né? Sempre que a gente está pensando na estratégia de RH, a gente precisa entender qual é a dor do negócio ou para onde que o negócio está indo, né? A partir disso, a gente vai olhar para dentro de casa e ver o que falta e o que sobra, ou o que a gente precisa para poder resolver aquele problema, né? Mitigar o problema ou impulsionar, caso seja uma estratégia de crescimento, alavancagem, mudança de patamar, entrada num novo segmento e tudo. Então, o RH ele não parte de si. O profissional de RH ele sempre tem que ser um profissional de negócio, né? A gente tem que olhar o negócio e aí, a partir disso, a gente constrói as estratégias que ajudam a atender as necessidades do negócio. Acho que entre eu e o Tomé tem uma coisa parecida, que a gente não veio do RH. Antes de ir para RH, eu fui 12, 13 anos de comunicação e depois eu fui Lean Manufacturing por um bom tempo e daí eu fui para RH. E eu acho que isso permitiu este olhar que a função vem em segundo, assim, mas primeiro é o negócio. E depois a necessidade do negócio que tomba para esse olhar, para esse
para essa lente específica que a gente põe, que são pessoas, né? No final das contas, assim, a minha crença é que qualquer desafio que o negócio tenha, ele vai passar por algum desafio de gente. E a gente tem que olhar para isso. Então, é por aí. Bacana. E você, Tomé, qual é a sua perspectiva? Acho que você está no mudo. Essa lente específica que a gente põe. Aí, pequeno problema técnico. Acho que você está no mudo. Bom, enquanto o Tomé, então, conecta e reconecta, né, ele tem vários cases interessantes, porque ele trabalhou em algumas empresas como líder de recursos humanos, com grandes equipes e com grandes desafios estratégicos, né, empresas que necessitam muito, né, eram muito de capital intensivo humano, né, então cases muito bacanas, mas enquanto ele não conecta, a Ana trouxe uma coisa muito interessante, que é essa questão que você não teve uma formação, digamos assim, clássica, né, linear, e o quanto que Não. isso te ajudou a desenvolver esse olhar para o RH estratégico. Eu acho, Marcelo, que foi fundamental, porque eu aprendi RH com a minha equipe de RH, quando eu ocupei o posto a primeira vez, né? Quando eu fui para RH, eu já fui como diretora. E eu tive uma sorte, eu acho, um privilégio de ter uma equipe que era muito bem formada. Eu tinha gerentes espetaculares, é a palavra que é boa, e que foram muito generosos comigo. E a gente se abraçava nessas missões, né? Desenhava a estratégia e vamos embora. E a gente foi trocando competências. Então, entrar no RH por essa porta foi maravilhoso. Mas depois tive que estudar bastante para poder, né, preencher o gap. Bacana. Eu acho que a tua voz está com um pouco de delay, mas bacana como você trouxe, né, da forma como foi desenvolvendo e preenchendo o gap. Tomé, nosso correspondente, eu quase estou perguntando se você está em algum local da Europa, em que país do mundo você está, nosso correspondente. Queria que você trouxesse aí qual que é a sua perspectiva de RH estratégico. Oi, Marcelo, você me ouve agora? Agora, alto e bom som, e claro. Que bom, cara, que bom. Não sei o que aconteceu, cara, porque não estava no mudo, mas infelizmente não estava saindo o som, né? Mas vamos lá, então, Marcelo, assim, eu concordo 100% com o que a Ana comentou, né, sobre o que é o RH estratégico, né? Eu acho que é engraçado, assim, esse termo RH estratégico está ganhando uma proporção, né, muito grande, né? Mas o que eu acredito, né, acho que toda área tem que ser estratégica, né? Acho que o jurídico tem que ser estratégico, o financeiro tem que ser estratégico, o RH, assim, eu acho que todas as áreas de apoio na organização, né, elas têm que ser estratégicas, né? A gente fala muito do RH estratégico, mas acho que todas as áreas têm que ser estratégicas, né? E o ser estratégico, na minha visão, está muito alinhado com o que a Ana falou, estar alinhado com os objetivos do negócio, né? Estar alinhado com o plano, com a estratégia, né, de curto, médio e longo do negócio. Eu acho que esse, na minha visão, que é um RH estratégico. E na prática, o que seria isso? É você ter certeza, né, que os teus processos, que os teus programas de RH, eles vão ajudar a organização a chegar nos objetivos estratégicos que ela quer, né? Então, para mim, esse é o papel estratégico que eu acho que qualquer área de suporte de uma organização tem que ter, né? Tem que ter, garantir esse alinhamento, né? Garantir que as ações, né, que os projetos, que os programas, que todo esse conjunto de atividades que as áreas fazem, elas têm esse alinhamento. Tem que ter certeza que aquilo que a gente está fazendo, a energia que a gente está colocando, ela vai ajudar o negócio a chegar
aonde ele tem que chegar, né, nos objetivos, né? Esse é na minha visão, é o papel de qualquer área de apoio, né? É garantir, dar esse suporte para que o negócio chegue e alcance os objetivos, as estratégias, né? E tem, acho que, um segundo ponto que complementa isso, né? E talvez, de novo, né, na minha visão, seja o ponto que tanto se fala do RH estratégico, né? Se fala menos de jurídico estratégico, fala menos de financeiro estratégico, mas fala-se muito de RH estratégico. Talvez seja pelo fato, talvez, da distância ser um pouquinho maior hoje, né? Em algumas empresas, não sei se é a maioria, mas em algumas empresas, né? E eu acho que talvez o que justifica um pouco, né, esse distanciamento do que um RH mais operacional para o estratégico, acho que é o fato do RH também, na sua grande maioria das vezes, né, ele ter poucos indicadores, poucas métricas que façam esse link entre o processo, o projeto com o negócio. Talvez, né, então, voltando à tua pergunta, né, o RH estratégico, na minha visão, é esse alinhamento com o negócio, né, ter certeza que as ações estão alinhadas com o negócio e que você tem, de fato, métricas, indicadores que vão, de fato, medir, né, ver se você está realmente nesse caminho certo, né. Às vezes a gente vê o RH muito trabalhando com informações mais subjetivas, né, não que não são importantes, são, né, mas acho que falta um pouco, talvez, de objetividade para que ele seja visto, talvez, numa área mais estratégica também. Uhum. E você trouxe um ponto, que é essa questão de encurtar a distância. Eu tenho atuado também como, né, executivo, né, Expertise as a Service, e muito relacionado à área de marketing, de growth. Eu tenho visto muito a necessidade de encurtar a distância, que nem vocês colocaram, ou seja, trazer a equipe para mais dentro das discussões de negócio como um todo, né? E eu acredito que essa é a distância que vocês estão falando. Na perspectiva de vocês, na visão de vocês, como encurtar a distância do RH para trazer mais para um RH estratégico? Gente, eu acho que a gente só consegue fazer isso na prática, tá? Porque a gente está falando aqui esse conceito, se a gente clicar lá no chat GPT, ele vai dar um conceito muito parecido, mas para a gente aterrar isso, a gente tem que ir para a prática. Então, quando a gente está falando, qualquer case que a gente pegue, né? Especialmente nas pequenas e nas médias empresas. Hoje a área de RH, ela é cheia de, né? Não só RH, né, Marcela, a área de marketing também. Hoje as ferramentas, elas são muito acessíveis e tecnológicas, não importa o segmento. O RH, nos últimos anos, a gente viu uma consolidação nessa área e uma disponibilidade de muitas ferramentas de RH. Então, em geral, a gente vê, não, porque agora eu vou usar essa ferramenta aqui, porque está disponível ali, agora essa e aquela. Como é que, para que a gente vai usar isso? Aonde que a gente vai ver o ponteiro do negócio envergar se a gente fizer isso? Né? Então, vamos pegar um caso específico de um cliente de agora. Tinha lá uma pesquisa de clima. Lógico, uma empresa de 1.200 colaboradores, ela precisa ter algum tipo de pesquisa, né? Algum termômetro. Especialmente essa empresa onde o NPS é um fator preponderante. Então, para que a gente faz pesquisa de clima? Lógico que é para ter os profissionais, manter os profissionais e tudo. Mas nessa empresa, a pesquisa de clima é para poder ter o NPS. É uma empresa de cuidado e eu preciso ter um nível de cuidado alto dentro de casa para que transborde essa cultura para o cliente. Então, uma nota alta de pesquisa de clima, né, um eNPS, é uma estratégia para NPS. Né? Além das outras benfeitorias que uma pesquisa pode trazer. Mas, assim, quando a gente liga as duas coisas, mas eu não preciso do selo. Realmente, ele não precisa do selo. Porque ele não tem dificuldade de contratar. Mas ele tem dificuldade com o NPS dele. Então,
esse entendimento até dentro da organização para os gestores que não são do RH. Como é que RH enverga a ponteira do negócio? Como que RH ajuda nisso? Tá? E eu acho que esse é um exemplo bom aí. Posso dar uma complementada aqui, Marcelo? Claro, à vontade. Gostando, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que o RH, né, ele precisa conhecer de negócio, né? Ele precisa falar a língua do negócio, né? Acho que essa é uma das formas de você diminuir essa distância, né? É você entender, você tá próximo, né? Ir a campo, saber o que está acontecendo e saber falar de negócio, conversar de negócio, né? Porque acho que essa é a forma de você conseguir entender, né, as dificuldades que a área passa, os desafios que as áreas de negócio têm, e traduzir isso para como, né, para ferramentas, para processos, né, e programas que o RH possa contribuir, né? E engraçado, cara, hoje eu estava até comentei contigo, né, de manhã eu estava no evento do IBGC, né, sobre empresas familiares, né, e eu questionei, né, uma pessoa que estava lá, né, estava falando de conselhos e tal, e eu questionei para essa pessoa, né, por que tem tão poucas pessoas, né, com background de RH em conselhos, né? Já que a gente fala, todo mundo fala que o tema de pessoas é importante, cultura é relevante, mas a gente vê muito poucas pessoas de RH sentado, né, em conselhos, né, um pouco mais em comitês de pessoas, né? E aí a pessoa que trabalha hoje com isso, faz seleção de conselheiros, explicou um pouquinho do histórico, né? Geralmente finanças, compliance, jurídico e tal. E aí um cara que estava participando também voltou comigo, né? E falou, olha, né? E falou o seguinte, né? Concordo contigo, mas por outro lado, eu vejo poucos executivos de RH preparados, né? Que tem de fato conhecimento de negócio para poder sentar numa mesa de conselho, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o RH tem que cada vez mais se aproximar do negócio, entender do negócio, se apropriar, estudar, conhecer do business, conhecer de temas, né, de finanças, né, temas estratégicos, temas que são relevantes para o negócio, porque eu acho que ele facilita essa comunicação, ele vai conseguir entender melhor as necessidades e trazer isso para dentro de casa e tentar ajustar seus processos e programas para ajudar o negócio. Então, acho que é isso, né? O RH tem que estar cada vez mais próximo do negócio. Bacana. E eu até queria dividir com vocês, né, um caso onde eu realmente aprendi muito sobre, né, a importância de ter um RH estratégico. Eu fui contratado por uma empresa depois de um processo de M&A, de fusão de duas grandes empresas, onde eu deveria desenvolver, liderar um projeto que era uma decisão simples, mas muito importante. Se as duas empresas iam continuar com as respectivas marcas, ou se uma terceira seria criada, e qual que seria essa terceira marca. E, na realidade, eu fui a segunda ou terceira pessoa ou tentativa das duas empresas em tentar chegar num consenso. E aí a gente decidiu, né, inverter a lógica. Então, em vez da gente ir de um ponto de vista teórico para uma definição estratégica sobre uma marca, são duas marcas ou qual marca, a gente começou pela cultura, pelas pessoas. Então, o projeto, o ponto de partida foi um mapeamento da cultura das duas empresas. A gente colocou esse mapeamento lado a lado, entendendo as potências, né, e as deficiências, os gaps de cada uma das culturas. E entendendo o que da junção das duas empresas criaria uma cultura potente. E o ponto de partida da discussão estratégica da empresa foi recursos humanos. Eles iniciaram a discussão e foram os protagonistas do que foi o início dessa grande fusão, que foi uma das maiores fusões do mercado brasileiro. Então, eu acho que esse é um exemplo, né, do que a gente tem conversado aqui, da importância e como o RH ele pode estar inserido dentro da estratégia.
mas eu queria também que vocês compartilhassem ou experiências pessoais que vocês tiveram nas empresas, ou como vocês têm atuado como, né, executivos as a service, de projetos que vocês tenham participado e que realmente teve uma transformação muito importante a partir de recursos humanos. Bom, eu tenho trabalhado com empresas de pequeno e médio porte agora, né? Então, assim, a gente parte desde o início. Às vezes, a maior parte dos casos, a empresa tem só um DP. E está num processo de crescimento, porque esse é hoje o expertise que eu estou desenvolvendo, né? Empresas que estão em rápido crescimento. E nessa hora a gente tem uma probabilidade de perder a cultura, porque o negócio está indo mais rápido do que a velocidade que a empresa tem em gerar novos líderes. E ela vai precisar trazer gente de fora. E se ela não tiver a cultura dela bem mapeada, né? A cultura como ela é, não aquilo que penduram na parede, né? Vamos dizer assim, a cultura não tem só elementos positivos, a cultura como ela tem elementos que são impulsionadores do negócio e tem elementos que são freios para o negócio, especialmente quando a gente sabe para onde quer ir. A gente pode dizer, opa, isso daqui está na cultura e é um freio. Por exemplo, centralização do dono. Numa estratégia de rápido crescimento, isso é um freio. Porque a gente vai ter o fundador da empresa angustiado, né? Porque ele vai sentir que o processo decisório está escorrendo na mão dele, ou que ele já não conhece mais todo mundo, né? Ou que ele já não participa mais de todas as decisões, porque se ele for participar de todas, ele freia a organização. Então, a gente precisa super mapear, né? Como o Marcelo falou, lá foi um ponto de partida. Em geral, esse é o ponto de partida dos trabalhos que eu faço. Ou a gente está analisando como é que está o RH, ou a gente parte da análise da cultura da empresa, né? E daí a gente junta com a estratégia, quais são os desafios, os grandes problemas e aonde que a empresa quer ir, e aí a gente descobre o que é que a gente precisa fazer, né? Que tamanho que precisa ter o RH, que jeito que vai ser, quais são as prioridades, tem problema de remuneração, tem problema de gestão, tem problema de liderança, né? Aí tudo vem no after, né? Depois desse momento inicial. Bacana, né? E é legal você trazer esse contraponto, né? De que mesmo, né? O que empresas pequenas e médias, elas também têm oportunidade, elas conseguem trazer esse protagonismo para recursos humanos, né? Existem formas, né? Como você mesmo pontuou. E você, Tomé, que case você gostaria de dividir com a gente? Cara, isso que você trouxe, Marcelo, eu diria que é o mundo ideal, né, cara? A gente está discutindo a estratégia e a cultura ali no mesmo momento, né? Mas uma tem tudo a ver com a outra, né? Uma influencia diretamente a outra, né? Às vezes isso acontece, mas nem sempre isso acontece. Mas o que é importante é você olhar para dentro, né, e ver como você, né, que ajustes você precisa estar fazendo, né? Como você desdobra, na verdade, né, a cultura em processos, né? Como que você, através de processos e programas de RH, você fortalece aquela cultura que você chegar, né? Os ritos, né? Garantir esse alinhamento, né? Garantir que os programas, que os processos, eles tenham esse alinhamento com a cultura, né? Eles vão reforçar a cultura que estão alinhados com a estratégia, né? Esse é o modelinho perfeito, né? Mas trazendo aqui um case, né? Trazendo um pouquinho mais prático isso tudo que a gente está falando, né? Em algumas empresas que eu já trabalhei, né? Eu acho que tem um programa que eu acho que ele é fundamental, né? Ter um alinhamento com estratégia e cultura, que é o programa de remuneração variável, né? Eu já vi, né, alguns casos, né, onde a empresa tem uma estratégia clara de médio e longo prazo, né? Na verdade, é um business de longo prazo, né?
E a gente, né, teve um caso onde não existia uma remuneração variável de longo prazo, né? Então você tem um business que ele é totalmente, né, ele está direcionado ao longo prazo, é um business de longo prazo, né? E você tinha uma remuneração variável de curto prazo super agressiva e não tinha uma remuneração de longo prazo. Esse é típico de um exemplo, né, em que os programas estão desalinhados com a estratégia ali do negócio, né? E tive casos também, né, onde você tinha realmente o médio e longo prazo, ele era realmente relevante para o negócio. A empresa tinha um programa de incentivo de longo prazo muito bem desenhado, estruturado, mas ele era super complexo, e as pessoas não enxergavam valor nisso. Então, como é que você vai, né, direcionar a tua energia, teus esforços para olhar o médio prazo, se as pessoas... Lógico que não é só isso, né? Não é só o incentivo, não é só a remuneração que vai fazer, mas são fatores que são direcionadores importantes, né? E o que a gente fez lá foi justamente rever, né? Rever o modelo de incentivo de longo prazo, a garantir esse alinhamento e para garantir que as pessoas enxergassem valor, né? As pessoas conseguissem entender o programa e enxergassem valor no programa para que elas pudessem também direcionar energia, tempo para esse objetivo, né? Então, esse é casos, né, práticos assim, né, da importância de você garantir, né, que esses programas estejam alinhados ali com a cultura da empresa, lógico, né, mas também tem esse direcionamento ali para a estratégia do negócio. Acho que isso é um exemplo claro assim de um olhar estratégico, né, onde você tem que entender o negócio, entender quais são os drives do negócio, entender aonde o negócio quer chegar e como se ajusta o modelo de remuneração para fortalecer, né, para direcionar e fortalecer e motivar as pessoas para esse objetivo aí, né? É interessante como vocês têm, né, falado bastante sobre essa questão de métricas, de KPIs, né, de incentivos. Parece até que é uma coisa bem matemática, né? Mas o que vocês recomendariam para líderes de RH? Quais são métricas importantes para eles olharem, né? Dica prática, né? Métricas importantes para eles olharem para o desenvolvimento de um plano estratégico. Marcelo, acho que tem um conjuntinho de indicadores que são, vamos falar assim, para mim são meio básicos, tá? Primeiro, se você tiver pesquisa de clima, ótimo. Se você não tiver, turnover funciona, tá? Então, assim, turnover, pesquisa de clima, alguma coisa que dê uma correlação entre o teu faturamento e a tua massa de salários, isso dá um percentual, que é para a gente ir acompanhando no tempo, especialmente para as empresas que estão crescendo muito. Na hora do crescimento, a gente se atrapalha e começa a colocar muita gente para dentro, que ainda não conseguiu gerar para o negócio, né, o valor correspondente. Mas a curva pode fazer um pequeno salto, mas depois ela tem que voltar e se alinhar. A gente tem que se encontrar de novo. Então, monitorar faturamento sobre a massa de salários, tá? Se a gente consegue trabalhar nas pequenas e médias empresas, a gente tem mais flexibilidade, né? Tipo, o quanto tá no variável e o quanto tá no fixo, no salário, né? Porque a gente sabe que a gente tem flutuações. Então, assim, tem muitas outras coisas, mas um indicador de custo, um indicador, uma métrica de satisfação interna, eu acho que a gente consegue trabalhar bem, assim, né? Depois tem várias outras coisas que a gente pode colocar, acidentes, enfim, uma série de outras, mas, tipo, esse conjuntinho aí, a gente já tem bastante coisa para falar. E que eu acredito que sejam métricas que são acessíveis a qualquer perfil, tamanho, tipo de empresa, não é, Ana? Qualquer empresa pode fazer, né? Eu estou trabalhando com uma empresa aqui de Curitiba agora, e o negócio deles está crescendo. E a gente está crescendo muito organizadinho. Então, o peso era 8,
7, agora 6, abre a próxima, talvez vai para uns 5, né? Na montadora, trabalhei com isso muitos anos, então, assim, acho que era um grande indicador e que ajuda muito o RH a sentar na mesa quando a gente, né, quando a gente fala assim, o Tomé lá no começo ele estava falando, em algum momento ele falou de bons RHs, né? Quando a gente vai montar alguma comunicação, a gente tem que perguntar com quem é que eu vou falar. Eu vou falar com pessoas de negócio, eu tenho que trazer números que são relevantes para o negócio, né? Então, na pesquisa de clima, certamente você vai ter um NPS. Turnover significa que eu estou contratando e não está parando gente ali. Qual é o problema? Estou contratando mal ou estou gerindo mal? São coisas que ajudam e qualquer empresa consegue calcular isso no Excel. Não precisa nem de sistema da NASA. Bacana. Tomé, e você se acrescentaria algum outro KPI, alguma outra métrica? Olha, Marcelo, acho que eu acrescentaria, né, acho que do que a Ana falou, né, mas olhando um pouquinho agora para o RH, né, quando você tem algum desafio, alguma estratégia mais específica, né, por exemplo, se você tem um desafio grande na área de segurança, né, você consegue ter ali uma série de indicadores, né, onde você consegue avaliar não só o que já ocorreu, né, o acidente que já ocorreu, mas, né, indicadores que medem, né, se as ações que você está fazendo preventivas podem te ajudar, basicamente os quase acidentes, rota de segurança. Então, assim, o que eu acho importante, né, quando a gente está falando de indicador, é a gente ter o indicador final ali, que vai medir o resultado daquele processo, né, mas a gente também tem indicadores que meçam o teu processo, porque é ali que você vai atuar, né? Então, né, a gente vai pegar o caso de segurança, né? O indicador de acidente, indicador super importante, né? Com ou sem afastamento, mas já ocorreu, né? Lógico, você vai lá investigar, entender o acidente, o que você pode mudar no teu processo para que ele não ocorra novamente, né? Mas, e preventivamente, assim, se as suas ações, o seu processo, né? O que você está fazendo no seu processo para que não ocorram mais acidentes, né? Acho que é importante ter esses dois olhares para aquilo que você tem como objetivo, né? De repente, tem empresas que não têm segurança, né? Da característica do negócio, talvez não seja uma métrica tão importante para outras, para outra ação, né? E tem coisas que às vezes a gente acha, né, que é mais difícil colocar algum tipo de indicador, porque são temas um pouco mais subjetivos. O RH trabalha bastante com temas mais subjetivos, né? Mas aí tem duas formas que eu vejo, né? Uma é a gente tentar buscar realmente quebrar, abrir lá, né, para a gente tentar achar formas de controlar, né, e pegar, por exemplo, fazendo um exemplo prático, né, a gente tem falado, né, fala-se muito sobre saúde mental nas empresas, né? Pô, que indicadores que a gente tem ali para a gente avaliar isso, né? Às vezes a gente acha que esse é um negócio mais difícil de medir e tal, mas tem, né? Tem formas via pesquisa, tem formas via quantidade de pessoas que estão se afastando pelo CID e tal, quantidade de pessoas que o atendimento primário está indicando para uma consulta com terapia, né? É quebrar isso aí, né, de acordo com daquilo que for de fato o objetivo, né, o foco do negócio naquele momento da empresa, e aí quebrar isso e tentar achar indicadores que de fato meçam ali o teu processo, né. E outro ponto que eu gosto também de fazer, né, é alinhar os indicadores de RH aos indicadores do negócio, né. Em vez da gente, né, ter uma meta, um indicador de implantar um programa, tem que implantar o programa tal, né, uma métrica de treinar a liderança, né, é pensar o seguinte: para que eu estou fazendo isso? Né? Para que eu estou treinando a liderança? Né?
que eu quero? Que resultado de negócio eu quero ter, né, treinando a liderança? Né? Eu posso colocar um indicador ali de percentual de líderes treinados, né? Um indicador meio ali e tal, mas o objetivo final, né, do negócio, né, que eu quero alavancar com esse treinamento, que competência, que capacidade técnica eu quero, né, treinar esses colaboradores, essas lideranças, para que eles cheguem no resultado, né? Não é simples, né? Falar é muito fácil, né, cara? É difícil muitas vezes fazer essa relação, mas eu sempre tento, assim, quando eu vou discutir metas, por exemplo, do meu time, né, pessoas mais sêniores, né, é sempre tentar olhar, bom, tá bom, a gente tem que plantar esse programa aqui, legal. O que é o resultado do negócio? Para que eu estou botando esse programa, né? Que ganho, que resultado que ele vai me trazer no negócio e tentar sempre amarrar o indicador no negócio quando é possível. Às vezes é um pouco mais difícil fazer essa conexão, não é uma conexão tão direta, né? Uma conexão mais indireta, mas é uma busca que eu sempre tento fazer essa conexão. E assim, uma orientação, então, para líderes, né, gestores de RH, que entendem essa necessidade de olharem as métricas, de fazerem as perguntas adequadas, mas qual que seria um bom ponto de partida? Aonde que eles vão buscar esse recurso? Né? Qual que vai ser a fonte? Vocês têm, enfim, alguma dica de onde que seria o ponto de partida para eles? Sim, eu acho que não é simples, acho que não é uma coisa muito simples, mas eu acho que parte da pergunta, né? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou implantando esse programa, né? Para que eu faço pesquisa de clima? Por que eu tenho um programa de trainee? Qual que é o objetivo, né? Olhando. E aí tentar buscar essa conexão, né? Se não tiver, já é um sinal, né? Será que eu deveria estar mesmo fazendo isso, né? De lá, pegar um exemplo talvez mais prático, né? Botar um programa de marca empregadora. O que você quer com esse programa, né? Você quer reduzir teu tempo de contratação? Você quer reduzir, né, o turnover dos talentos, né? Então acho que parte sempre dessa, né, dessa pergunta, né? O que eu quero, né? Que ganho eu quero trazer para o meu negócio com esse tipo de ação, né? E aí tentar chegar nessa conexão, né? E aí ver o seguinte, pô, como que eu vou medir isso, né? Como que faz sentido eu medir isso, né? Eu acho que é um pouco disso, Marcelo, é tentar sempre ter esse questionamento para ver se faz sentido, né? Se faz sentido, se aquele momento é momento para isso, olhar não só os desafios do negócio, olhar o contexto do mercado, como é que está a empresa? A empresa está numa fase de crescimento, está numa fase de fechar as torneiras, segurar custo, né? Não, estamos numa fase de crescimento, vamos buscar ali um evento de liquidez. Ela tem que, né, entender todo esse contexto e ver como que essas coisas se encaixam e como que isso contribui, de fato, para que seja, né, que você esteja colocando energia ali no momento, no lugar certo, né? Falei programa de trainee porque foi um exemplo que me veio na cabeça, né, cara? Eu fui uma vez para uma empresa, e a empresa vinha constantemente fazendo programas de trainee, né? E aí eu perguntei, mas qual que é o objetivo, né, a gente fazer um programa de trainee, né? Existe uma necessidade de uma oxigenação na liderança? Existe um plano de crescimento onde a gente vai precisar, no médio prazo, aí de pessoas para sentar em cadeiras de liderança? O turnover é alto de liderança, a gente precisa formar. E a gente viu que
né? A gente viu que não tinha essa necessidade. Aí eu pedi para levantar, né? Vem aqui, levanta para mim, né? Todos os trainees que a gente formou nos últimos anos, em que posição que essas pessoas estão hoje na companhia, né? Cadeira que elas estão ocupando hoje na companhia, né? Porque quando você faz um programa de trainee, que é um programa caro, não é um programa barato, né? Um dos objetivos é você acelerar essa curva, né? Você ter pessoas boas, bem preparadas num curto prazo, alinhadas, logicamente, com a cultura, com os valores do negócio, né? E aí, nesse caso, por exemplo, a gente viu que não precisaria, né? Tá investindo uma grana, o programa de trainee não é um programa barato, e a gente podia direcionar esse orçamento para algum outro projeto que a gente entendesse que fosse mais importante. Então, acho que essas perguntas, essas métricas ajudam nesse sentido, né? Do que eu vou fazer, até a Ana comentou isso no começo, né? O que eu vou fazer e o que eu não vou fazer, né? né? Que não está agregando valor, né? Tomé é tão engraçado também. Desculpe, Marcelo, que eu te cortei. Que quando eu fui para a posição de diretora, a gente se colocou essa questão também. Tinha um programa de trainee caro e a gente tinha um programa de estágio. E a gente encerrou o programa de trainee e fez um super programa de estágio. Porque, inclusive, tinha um questionamento muito grande dentro da empresa, porque o trainee, a gente vende para o mercado que ele acelera. Mas só que ele acelera tanto que ele, inclusive, ultrapassa os que estão dentro da casa, né? Então, era tipo corpo estranho dentro do sangue. Como que eu vou promover se eu tenho uma outra pessoa que está vindo aqui de dentro, que é tão qualificada quanto? Por que é que eu não vou dar oportunidade interna? E aí a gente chegou à conclusão que naquele momento da empresa, no anterior talvez fizesse sentido, né? Não estava lá nem para julgar nem para nada, mas naquele momento da empresa não fazia sentido. Fazia mais sentido a gente desenvolver carreiras internas e ter um super programa de estágio, que daí, com características de trainee, né? Mas com outra precificação, né, Tomé? Porque nessa fase a empresa também já estava fechando, né? Tipo, fazendo mais restrição de caixa. Então, eu acho que são várias coisas. Porque nós temos que fazer pesquisa de clima agora pulso. Toda sexta-feira tem que perguntar, será? Será que tem que ser a cada 3 meses? Será que tem que ser a cada 6? Será que uma vez por ano? Gente, depende de como está a empresa. Eu tenho um cliente que a pesquisa dele está dando 92 de NPS, é o último medidor. Assim, você não tem um problema. Nós não vamos fazer mais do que uma vez por ano, porque eu tô com um indicador tão alto que eu só tenho que seguir medindo para ver se não tem problema, né? Mas agora eu tenho uma empresa que está crítico, que está 60. Uepa, 60 eu tenho que fazer tiro curto, plano de ação pequenininho, medição mais curta, porque a gente tem muito chão para rodar e eu não posso ficar esperando 1 ano ou 6 meses, né, para saber se a estratégia está dando certo. Então, esse olhar aí, né, Tomé, esse é o jeito prático, né, da gente medindo o que precisa. Cada empresa precisa de algumas coisas naquele momento, não tudo. Legal. E até eu estou conectando agora com uma reunião que eu fiz ontem, era uma discussão sobre planejamento estratégico, do ponto de vista de orçamento, eles estavam falando, vamos fazer, né, aquela metodologia do orçamento base zero, repensar tudo. E muito do que vocês trouxeram agora, né, que o RH ele também pode exercer um momento, não de orçamento zero, mas um base zero, de pensar se realmente, será que os meus programas de recursos humanos, será que os meus incentivos, será que as métricas são adequadas? Né? Será que as pesquisas, os pulsos? Então, aí é um momento muito importante de repensar, né? E não seguir só um determinado ritual, um determinado processo. É quase como criar um ritual que seja o ritual de parar para fazer as grandes perguntas, tentar dar um passo para trás para ampliar a visão e repensar tudo o que está sendo feito.
né? Que não precisa ser só uma melhoria contínua do que foi feito nos últimos anos. Pode ser que algo não faça sentido num determinado ano e possa ser colocado de lado durante um tempo e ser retomado em um determinado momento. Eu acho que a gente está muito acostumado com essa cadência, quase uma cadência de corrida, como se não pudesse desacelerar num determinado quilômetro, né, e mudar um pouco a marcha, né, a maneira como você pisa no chão. E aí, conectando com outro ponto que vocês trouxeram, que eu acho que tem muito a ver com o momento de vida de vocês, até quando vocês estavam falando, né, Ana, você falou do caso, você falando até no diminutivo da empresa que está crescendo, né, mostrando esse carinho, como se você realmente, né, fizesse parte da empresa e que você está acompanhando a evolução dela. E eu acho que isso está muito conectado com o expertise, né, as a service, que a gente tem visto hoje, né, que é o grande benefício de trazer uma expertise sênior como o de vocês, pessoas que tiveram vivências e experiências extraordinárias em várias empresas, e ter alguém, né, uma empresa ter vocês ao lado, um líder de RH ter vocês ao lado e acompanhando essa jornada, né, quase como, né, além até da mentoria, né, mas como realmente companheiros de jornada. E esse eu vejo que é o grande valor. Então, eu gosto muito de me conectar com outros profissionais que atuam as a service, porque eu escuto essa conexão emocional com as empresas que vocês atuam. É muito, muito bacana. Como é que tem sido a experiência do as a service para vocês? Bom, eu comecei nesse negócio de as a service quando o nome não era chique ainda, eu não sabia nem dizer o que eu era. Meu primeiro cliente, que é cliente até hoje, para mim é uma honra enorme, né? Estou no 5º ano de as a service com ele, e enfim, né, a empresa cresceu muito também nesse tempo. E cada ano o desafio é outro e a gente senta para reavaliar, para ver se ainda tem utilidade, né, eu estar junto lá. Mas eu que adoro gente e o negócio, a entrada pontual para mim é muito complicada, Marcelo. Porque eu gosto de ajudar a empresa a ter resultado. Eu gosto de ver o ponteirinho envergar para onde a gente quer que ele envergue, né? E saber que aquilo que a gente pensou estrategicamente e executou com primor está, de fato, contribuindo para o negócio. Então, o as a service, ele se encaixa que nem luva porque eu gosto de fazer, porque eu gosto de dar resultado. Toda a minha vida eu adorei, assim, né? Acho que além da contribuição para a empresa, era uma coisa meio pessoal, assim, de atingir, né? De superar o desafio. Um objetivo batido significa que você adquiriu um conhecimento, enfim, né? E a gente enverga o bambu. Então, eu acho que o as a service, ele permite isso. Ele permite também para a pequena e para a média empresa combinar. Ela não precisa de um diretor de RH. Não tem tema para um diretor de RH e nem tem dinheiro para pagar uma coisa dessas. Mesmo que tivesse, não deveria. Mas ela tem lá uma equipe que está júnior, que é a que dá para ter ou a que dá para pagar. Então, quando a gente combina esses 2 tickets, né? Um diretor por tempo parcial que ajuda a olhar no todo, que acerta para onde que a gente vai, porque já está acostumado a ter esse olhar estratégico, e a gente também vai apoiando a equipe, ensinando para que eles tenham também o olhar, né? Ah, beleza, nós vamos fazer isso por quê? Ah, porque isso daqui deve resultar naquilo. Vamos ver? Né? E eu acho o as a service uma modalidade maravilhosa para pequenas e médias empresas, e assim, o ticket casa, né? A gente não está lá todo o tempo, a gente está parcialmente, mas a gente está acompanhando o negócio. E isso faz toda a diferença. Então, eu sou fã, né? E espero continuar fazendo isso por muito tempo. Não, eu também me encontrei nesse modelo, né? Alguns dizem sobre demanda, open talent, talent as a service, né? É uma sopinha de letras
e termos, né, que a gente fala, mas essa questão da flexibilidade, e é muito, a gente acaba se conectando com o propósito da empresa, porque a gente está lá para aumentar a perenidade, aumentar a resiliência e ajudar a pensar de maneira colaborativa em novas soluções, novas perspectivas. Né? Então, o que você fala é o prazer de acompanhar um desenvolvimento, né? Não é uma De coisa ser parte só. da solução, né, Marcelo? Sim, e dá tempo para você ver o resultado, né? Como as coisas, e ter a flexibilidade para ir fazendo ajustes ao longo do tempo. Então, sob esse modelo não existem fórmulas fechadas. Existe sim um processo de colaboração e um processo de construção. E aí ambas as partes atingem os resultados. Muito bacana. E Tomé, bom, aqui temos duas pontas. A Ana falou de um caso de 5 anos que ela está atuando, e você tinha falado, acho que 5 meses, se eu não me engano. Como é que tem sido essa experiência para você inicialmente? Então, Marcelo, eu estou começando nesse mundo, né? Nesse mundo de as a service. Eu já vinha lendo, estudando bastante sobre esse modelo, né? Uma coisa que eu acho que faz muito sentido, né? E agora, mais recentemente, né, começando essa jornada aí de as a service, né? Eu acho que é um modelo, né, que faz muito sentido, né? Eu acho que tanto para o executivo ou ex-executivo, como para a empresa, né? Você ter esse aporte de conhecimento ali numa necessidade, numa dor que a empresa tem, de um profissional que tem uma experiência aí de 25, 30 anos, né? Que já ralou muito, já deu muita cabeçada e pode ajudar, né, a achar o caminho aí das pedras com mais facilidade, né? Então você poder utilizar desse recurso, né, um recurso sênior, experiente, convivência, um cara que já fez, né, algumas vezes, né, já errou, já acertou diversas vezes, poder contar, né, com esse apoio, com esse recurso, né, para apoiar uma empresa que está passando por algum processo, alguma dor. Ou seja, eu acho que isso agrega muito valor. Isso agrega muito valor para o negócio, né? Sem ter a necessidade de ter esse profissional lá, CLT, carteira assinada, que muitas vezes, como a Ana falou, não se paga, né? Então, eu acho que é uma solução que se encaixa muito bem, né, a pequenas e médias empresas. Eu acho, né, que agrega muito valor por toda a expertise que esses profissionais trazem, né? E para o profissional também, eu acho que é interessante, né? Poder continuar contribuindo profissionalmente, né? Você pode estender a sua carreira também profissional com mais tempo, né? E isso que a Ana falou que eu ainda não vivi, né? De estar lá junto, né? Criando todo esse relacionamento e trabalhando junto para que de fato a coisa dê certo, né? Ande e se resolva aquele problema, né? Então, estou aqui na expectativa ali, trabalhando junto com a Jump aí, né, em algumas propostas, né, mas tenho certeza que é um modelo que eu de fato acredito muito, né, acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que ainda é pouco conhecido, né, pouco conhecido, né, existe alguns traumas, né, acho que vem lá de trás, de terceirização, né, quando começou o processo de terceirização, muito errado em algumas empresas, tá? Então tem muito trauma do PJ, da terceirização, do cara que era PJ, entrou com uma ação contra a empresa. Então tem uma série de, de fantasmas aí no processo, né, e desconhecimento. Mas que eu acho que com pouco as pessoas vão entender melhor o modelo, vão entender os benefícios que esse modelo traz. E eu acredito muito que isso tende a crescer bastante. E eu tenho certeza que a sua jornada vai ser tão recompensadora, né, como a nossa tem sido. E aqui até fica um convite, toda vez, né, que alguém vocês tiverem algum dilema empresarial dentro da empresa de vocês, é um pouco de show solidão. Eu acho que é o primeiro sentimento que vem quando a gente precisa tomar uma decisão muito importante. Muitas vezes a gente não encontra apoio, né, em cima, ao lado, né, o mesmo da equipe, é saber
poder contar com profissionais que passaram pela mesma experiência ou experiências similares e poder contar com esse ponto de apoio, né? Então, eu digo que o as a Service tem muito a ver com o Show Solidão, porque ele é um modelo extremamente flexível. Ele pode partir para uma pessoa, de uma mentoria ou de um ciclo de mentorias, como pode ser também um projeto mais robusto, envolvendo várias pessoas, várias disciplinas e várias áreas. Eu acho que é importante, eu acho que o quê? Metade da nossa vida, talvez um pouco mais, a gente passa no ambiente de trabalho, muita pressão, muita tensão, mas existem formas de tornar esse momento um momento mais enriquecedor de crescimento. Não precisa ser só dilema, dor, dor, dor. Teve uma vez um profissional do RH que falou para mim, falou, Marcelo, eu não aguento mais quando vem alguém de marketing, de produto, falar a palavra dor, né? A palavra dilema. Parece que tudo é dor, parece que tudo é difícil. E é um pouco esse é o outro olhar. O descobrimento, o desenvolvimento pode ser uma jornada recompensadora também. Não precisa ser só dor e dilema, né? O crescimento ele pode vir através de outras formas. E, bom, o nosso tempo ele está terminando. Eu queria saber que mensagem vocês gostariam de deixar para profissionais de RH, equipes e líderes que estejam escutando a gente ou que depois vão assistir também essa gravação. Uhum. Bom, eu tinha pensado que eu ia dizer, se você tiver uma dor. Marcelo acabou de acabar com a minha dor. Destruir a dor, né? Mas é que eu vou falar, empresários têm, tá? Dores, dilemas, coisas que tiram seu sono, né? O que as coisas não estão indo na velocidade como você queria, ou você tem uma oportunidade maravilhosa diante de si, e, enfim, é um desafio grande que precisa ser levado, né? Que você quer se oferecer para esse desafio. Então, assim, certamente qualquer uma dessas coisas, seja ela por dor ou por amor, ela será feita por pessoas, tá? Venham conversar com a gente. A gente pode apoiá-los, ajudá-los a fazer com que esse caminho fique mais tranquilo e mais assertivo, que use menos recurso, né? Que você, lógico que a gente gosta de aprender errando, mas se a gente puder evitar o erro porque alguém já errou, também que mal que tem, né? A gente destinar esse recurso para alguma outra coisa. A gente pode ajudá-los a encurtarem esses caminhos, tá? Não é assim, cabe, não tem uma empresa só que eu trabalho, eu já trabalhei as a service em mais de, acho que entre 15 e 20 agora, tá? Funciona, não são coisas para toda a vida, não tenham receio. Se as coisas não estão funcionando, vocês podem parar a qualquer momento. Essa é a liberdade de estar as a service, né? A gente vincula e desvincula se as coisas não caminharem. Mais bons profissionais as a service só ficarão se estiverem dando resultado para vocês. Então, não tenham receio, experimentem, né? Se vocês tiverem algum dilema de negócio, este é também um dilema de gente. E a gente está aqui para apoiar. Frase final poderosa, né? Dilema de negócio é dilema de gente. Muito legal, Lógico. Bacana. Vale a chamada depois, hein? Ó, muito legal, legal, Ana. O meu recadinho final aqui, Marcelo, olhando aqui para o público de RH que está assistindo, que vai assistir essa live, né, cara? Que é um pouco do que eu acredito e que eu fiz na minha carreira, certo ou errado, não sei, tem pessoas que talvez não vão concordar, mas eu sempre me posicionei como um diretor do negócio, né? Eu nunca me limitei a ser o diretor de RH, né? Então, todas as empresas que eu trabalhei em posições executivas, eu me posicionava como diretor, né? Eu era diretor com RH, tem um diretor financeiro, mas eu sempre me posicionei como diretor, ou seja, eu sempre olhei o negócio, né, com a cabeça de diretor. Por acaso eu estava na área de RH, né, e tinha minhas responsabilidades na área de RH, né, mas sempre me posicionando como um executivo do negócio que está ali para buscar
o que for melhor para o negócio, né? O que for os objetivos do negócio, né? Como que eu posso contribuir da melhor forma possível. Sempre, lógico, com um olhar de gente, mas sempre me coloquei assim, nunca me limitei somente ao papel de RH, mas sempre tentei olhar e tentar contribuir em outras áreas com minha visão, né, ou questionando, ou sugerindo alguma coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acredito, que eu acho bacana, né? A gente não ter só esse olhar e ter o olhar da posição, da cadeira se ocupa, né? Independente de ser uma cadeira de negócio, uma cadeira de RH, uma cadeira de diretoria, eu acho que isso, esse posicionamento, eu acho que agrega muito para o negócio, para a empresa, né? Como todo. É isso. Bacana. Reforçando a questão. Não teve um final tão bonito, né? Igual a Ana, mas. Não, mas reforçou a importância do RH estratégico. Ele é parte, né, do negócio, são as pessoas. Então, foi um fechamento muito bacana. Eu queria agradecer a presença de vocês nessa roda de conversa sobre RH estratégico. E foi um prazer enorme, né, escutar as vivências, as experiências, a perspectiva de vocês. E bora lá, pessoal, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, algum dilema, por favor, podem entrar em contato aqui com a Jump e a gente direciona tanto para a Ana quanto para o Tomé. Então, uma boa tarde para todos que estão assistindo a gente e bora lá. Queria agradecer vocês. Tchau, gente. Uma boa tarde e venham conhecer a Jump. Boa. Tchau, pessoal. Prazer aí falar com vocês. Tchau. Tchau, abraço. Tchau.